Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Dimossi. Boa tarde. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos orar para dar início às nossas atividades doutrinárias e de estudo da tarde de hoje na nossa seara. Pai nosso que estais em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo e puríssimo nome. Venha a nós o vosso reino, que o reino do bem nos chegue e a vossa vontade seja sempre feita nos céus, na terra e em todos os mundos habitados. Deus, nosso Pai, nos dá hoje o pão do corpo e o da alma, o sublime sentimento de amor e perdão, para nos amar e perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixa, Senhor, que nós sucumbimos às tentações da matéria e nem dos maus espíritos. Envia sobre cada um de nós um anjo de guarda, um espírito amigo, que nos conduza pelos caminhos do bem, defendendo-nos da prática de todo e qualquer mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Em teu nome, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa seara, e toda a espiritualidade amiga que nos ampara na tarde de hoje. Nós iniciamos as atividades com o estudo do livro Fonte Viva, psicografia de Francisca de Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 79, que o título é Sigamos a Paz. Busque a paz e siga. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. E Emmanuel comentou assim: há muita gente que busca paz, raras pessoas tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios, suspiram por ela, situando em diversas posições da vida. Contudo, expulsam de si mesmo, tão logo lhe confere o Senhor a dádiva solicitada. Esse pede fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em mil problemas por não saber distribuir, ajudar a administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou. Perdendo-se através das espalhações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressiva tarefa de utilidade pública, e se vendo honrado com a popularidade, com as expectativas de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua apavorado. Paz não é indolência do corpo, é saúde, é alegria do espírito. Se é verdade que todas as criaturas buscam a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível que saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a forma de integração da nossa alma com Jesus é invariável.
Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendiz humano ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés da paz, teremos sempre renovada a guerra dentro do coração. Queridos irmãos e irmãs, Emmanuel, como sempre, aproveitando as palavras e os ensinamentos de Pedro, faz com que nós buscamos uma forma de frear o nosso ego e fazer com que a paz restabeleça-se na nossa vida, principalmente no nosso cotidiano. Para isto, meus queridos irmãos e irmãs, o próprio apóstolo de Cristo nos dá a receita básica, quando ele diz: há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Portanto, Pedro foi buscar neste versículo que está inserido no capítulo 3, mas iniciando no versículo 8, quando ele nos dá a lição dizendo: juntamente com o dever geral da caridade e do amor. Iniciando no versículo 8 deste mesmo capítulo, quando ele diz: mas tenho todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes uns para com os outros. Não retribua o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso foram chamados para receberem as bênçãos da herança. E a herança deve ser repartida. E esta herança que nós buscamos nas palavras, nos ensinamentos de Pedro, e a paz é para que ela se restabeleça no nosso meio. Precisamos ouvir o chamamento de Pedro e concluir com a mentalização da mediunidade de Franciscano Xavier, quando ele psicografa pelo Espírito de Emmanuel, interpretando esta lição de Pedro, fazendo com que nós busquemos no nosso interior as forças sublimes para frear o nosso ego, para conter os nossos impulsos de disputa interior, fazendo com que nós reconheçamos no nosso irmão, no nosso semelhante, aquele Filho de Deus que vai nos impulsionar, que vai nos ajudar a vencer os nossos defeitos, as nossas viciações, botando em prática esses ensinamentos, tão almejado e tão desejado por todos aqueles cristãos que desejam alcançar esta paz que tanto almejamos. E prossegue Pedro: pois quem quiser amar e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Não a paz momentânea, que dura poucos minutos, mas a paz que nos acompanha pelo resto dos nossos dias, alcança os corações aflitos que caminham ao nosso lado, porque dizem: quanto aos olhos do Senhor estão sobre os justos e os injustos, e seus ouvidos estão atentos às orações daqueles que observam estes ensinamentos de Pedro. Mas adverte-nos dizendo
que o rosto do Senhor se volta para aqueles que praticam o mal. Se volta de que forma, meus queridos irmãos e irmãs? Se volta porque nós que erramos, que não observamos esses ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus, teremos que refazer a lição numa nova jornada, numa nova reencarnação, para aprender de fato a lição do amor, da tolerância, da misericórdia, da fraternidade. Porque a paz só é restabelecida quando existe a fraternidade entre os cristãos, entre as pessoas que almejam esta paz. Por isso que Pedro diz: tenham os mesmos pensamentos, o mesmo pensar, sejam compassivos uns com os outros. Ele nos convida a frear o nosso ego e aceitar o nosso irmão com seus defeitos, com as suas virtudes, procurando sempre, a cada defeito que observamos no nosso irmão, uma virtude, para que ele possa, assim sim, caminhando junto de nós, corrigir-se de seus defeitos e alcançar a paz que tanto almejamos. E prossegue Emmanuel nos dizendo, lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Jesus nos adverte nas palavras de Marcos, quando ele diz: amai vossos inimigos. No item 1 e 2, Kardec nos traz com outras palavras estes mesmos ensinamentos de Emmanuel, quando ele nos recomenda: retribua o mal com o bem, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Jesus, porém, nos recomenda: amai o vosso semelhante como vós mesmo, e amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Segui os passos do Mestre Jesus, que nos ensinou através do seu exemplo de compaixão, de misericórdia, de tolerância, de bem-aventurança, na compreensão dos seus irmãos que erram e caminham a seu lado. Prossegue Emmanuel nos dizendo: não faz, porque quantos, se vós amardes somente os que vos amam, qual é o galardão que vos terás? Não faz assim também os publicanos? Não faz assim os pagãos? Eles não se amam, não se ajudam uns aos outros? A vossa justiça tem que ser mais abundante do que estes que aqui citamos. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, Emmanuel prossegue: companheiros existe que deseja a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando em diversas posições da vida. Contudo, expulsam de si mesmo tão logo lhe confere o Senhor as dádivas solicitadas. Jesus nos orienta. Mais uma vez eu lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Batei e a porta vos se abrirá. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abrirá. Esta é a razão pela qual Jesus nos convida, sempre está nos convidando a refletir. É preciso nós ir a Ele. É preciso nós batermos na porta para que o Mestre abra e nos receba, nos contemplando e nos dando a oportunidade de demonstrar no exemplo a benevolência, a aceitação, a cordialidade e a fraternidade para
aí sim mantermos e nutrirmos a paz tão desejada junto de nós. E prossegue Emmanuel dizendo: esse pede fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, torturam-se mil problemas por não saberem distribuir, ajudar a administrar e gastar com simplicidade. Precisamos sermos verdadeiramente fiéis depositários dos bens que Deus nos confia. Precisamos fazer com que esses bens se multipliquem em benefício de muitos, para ir corresponder os anseios da paz, para ir corresponder os ensinamentos de Jesus, para que possamos fazermos a vontade do nosso Pai, refreando o nosso ego, combatendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que é o que nos separa uns dos outros, que é o que nos joga um contra o outro, formando e nutrindo a desunião. Para nutrirmos a paz, precisamos seguir e ouvir, conforme Emmanuel nos diz. Outros rogam a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira, da esposa que o pai lhe confiou, perdendo-se através das disparações de toda sorte a oportunidade de criar um ambiente de paz na própria intimidade do lar. Queridos irmãos e irmãs, cultivando a paciência entre nossos familiares, é um modo singelo e simples de nutrirmos a paz. Por meios difíceis, por mais difíceis que sejam as nossas situações, as nossas dificuldades, procuramos, mulheres, suportar os vossos maridos, muitas vezes na vossa visão incompreensível. Mulheres, procurem manter-se equilibrada para que possa corresponder aos anseios dos seus maridos. Diante dos nossos filhos problemáticos, procuramos manter a calma, procuramos transmitir a eles os ensinamentos cristãos, desde a tenra idade, para que mais tarde eles venham corresponder os nossos sonhos, nossos anseios. Contribuímos muito mais para a paz no mundo se nós perdoarmos mais, compreendermos mais, tolerarmos mais, principalmente iniciando no seio familiar, no nosso lar, no ambiente de trabalho, no ambiente, na nossa vida social, na sociedade onde estamos inseridos, na comunidade. Procuremos, meus irmãos, exercitar essas virtudes tão recomendadas pelo Cristo Jesus. Podemos colaborar numa ação efetiva para que a paz reine em nosso lar, procurando um dia da semana para mantermos oração em família, um dia e hora marcado, onde nós possamos reunir a nossa família e convidar o Mestre Jesus, através dos seus emissários divinos, permanecer conosco. Começamos aí nutrir a paz. Outros ainda, diz Emmanuel, reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública. Mas quando se vê honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua apavorado. Falta de fé, falta de convicção, de conhecimento, de buscar esses conhecimentos através dos ensinamentos de Deus trazido a nós por Jesus. Paz, meus queridos irmãos e irmãs.
não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. As palavras lúcidas de Emmanuel, comentando os ensinamentos de Pedro, nos dão uma visão profunda e nos leva a uma profunda reflexão em torno da nossa ação diária, importante na busca da paz. A paz, que venhamos a ser nós os caçadores da paz, mas a paz que nós almejarmos, a paz que nós nutrirmos, não pode causar a violência, não pode ser prejudicial aos nossos irmãos, os nossos semelhantes. A nossa paz tem que ser sadia, tem que ser uma paz que nos dê as condições de chegar ao término do nosso dia e deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e termos um sono reparador, sem ter o tribunal da nossa consciência nos cobrando e nos apontando os nossos erros e as nossas falhas, donde nos equivocamos, pensando que com isso nós vamos promover a paz. Queridos irmãos e irmãs, Emmanuel prossegue dizendo: se é verdade que toda criatura busca a seu modo imperoso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nós encontramos. A posição que nós encontramos, seja de marido, seja de esposa, seja de pai, de mãe, de vizinho, de colega de trabalho, seja em qualquer função das nossas atividades, dentro e fora da casa espírita, dentro e fora do nosso lar, dentro e fora da sociedade, em qualquer parte, por onde nos andar, deveremos estar atentos a esta prerrogativa do Mestre Jesus, buscando e promovendo a paz. Outras criaturas, recebendo o trabalho e a confiança celeste que nos permite efetuar imprescindível trabalho, saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação e do nosso aprimoramento. Meus queridos irmãos e irmãs, para nós encerrar a nossa fala de hoje, disse-nos Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem o Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, é a forma de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse-nos Jesus. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendiz humano ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés da paz, teremos renovado a guerra dentro dos nossos corações. Esta paz, meus irmãos, que nós almejamos, nós podemos desejar e propagar por todo o planeta Terra, entre as nações, entre os povos, entre as pessoas da comunidade, entre nós, componentes da nossa família, seja da nossa família sanguínea ou da nossa família espiritual, mas promovemos a paz e vivemos em paz. Que Jesus nos abençoe. A seguir, nós prosseguimos estudando o Livro dos Espíritos com o nosso irmão, que hoje está ao seu cargo. Muita paz, meu. Boa tarde, seu Machadinho. Boa tarde, Benoît. Buscando aqui a paz agora, nós
estudaremos o Livro dos Espíritos, né? E a nossa tarefa aqui começa na questão número 249. Então, a questão 249 diz o seguinte: o espírito percebe os sons? Pergunta Allan Kardec aos espíritos que auxiliavam ele na codificação. Sim, respondem os espíritos, e percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. Então, a nossa aparelhagem do nosso corpo, né, o nosso ouvido e o restante, os tímpanos, todo o restante de órgãos próprios para receber os sons, pode perceber de 20 Hz até 20.000 Hz. Tudo que está abaixo de 20 Hz são os infrassons. Tudo que está acima de 20.000 Hz são os ultrassons. Nós ficamos dentro dessa faixa limitada pelo nosso corpo físico, como dizem os próprios espíritos aqui na questão. Então, desencarnando, nós teremos a capacidade de ouvir todos esses sons. Além dos sons que a gente ouve na nossa limitação, também os infrassons e os ultrassons. Outros animais conseguem captar os infrassons, que para nós são imperceptíveis, e alguns animais também, o golfinho, por exemplo, consegue ouvir até 160.000 Hz, então é muito diferente a capacidade, a percepção auditiva desse animal do que nós humanos. Aí, para a gente poder perceber e entender melhor essa questão, eu acho interessante a gente rapidamente, não saindo do nosso tema, mas dar uma lida na questão 237. Veja que nós estamos na 249. A questão 237 diz o seguinte: o Allan Kardec perguntou assim: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Então, a gente lá no mundo dos espíritos, desencarnou, a gente tem as mesmas percepções que aqui ou é diferente? E aí os espíritos respondem a ele: sim, e além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem que vencer. Então veja o que ele está dizendo aqui. Desencarnado, a gente tem outras percepções que a gente não tinha. Na 249, aqui na questão 249, que é perguntado se o espírito percebe os sons, a espiritualidade responde ao Allan Kardec que percebe até mesmo os sons que a gente, pelos nossos sentidos obtusos, não consegue perceber. Então, eu, ouvindo uma palestra outro dia, a palestrante dizia assim: essa questão de percepção dos espíritos, quando a gente está encarnado, é mais ou menos como se nós fôssemos um mergulhador daqueles que mergulham em alta profundidade. Os mergulhadores que mergulham em alta profundidade, eles necessitam de uma roupa apropriada para isso. É uma roupa muito pesada, com aquele capacete de metal, que chama escafandro, essa roupa. E aí ele está pronto para andar no fundo do mar com segurança. Mas quando ele anda no fundo do mar com seu escafandro, ele tem limitações de movimento e limitações das percepções. Então, para fazer um paralelo assim com a nossa situação de encarnado, seria mais ou menos isso. Nós aqui, imersos na matéria, temos muitas limitações que nós não temos como espíritos. Então, seria mais ou menos essa situação da nossa audição enquanto encarnados e a diferença depois quando nós estamos no mundo dos espíritos. Mas o Allan Kardec, como cientista que era, ele não para a pergunta por aí. Ele faz uma nova pergunta, que é a 249A. Ele pergunta assim: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver? Por que ele pergunta isso? Porque antes ele tinha perguntado se a faculdade de ver, de visualizar, ela estava quando o espírito está no mundo espiritual, ela estava localizada no órgão, no olho, ou ela era de todo o espírito? E aí os espíritos respondem a ele que a capacidade de ver estava em todo o espírito.
Só quando a gente está encarnado, ela fica localizada no órgão visual. E aí ele, como está perguntando sobre os sons, ele faz a mesma pergunta sobre a capacidade de ouvir. Se a de ver fica nos olhos quando a gente está encarnado, mas no espírito todo quando nós estamos no mundo espiritual, a de ouvir também é assim? E os espíritos respondem: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Mas no estado de liberdade, no estado espiritual, deixam de estar localizadas. Então, não só a audição, a visão, todas as percepções não são do corpo. Então, nós não vemos porque nós temos um olho. Essa percepção é do espírito. Ela poderia não ser possível de ser exteriorizada nessa encarnação se a pessoa não tivesse os órgãos visuais funcionando. Tem pessoas que não têm. Então, elas têm a cegueira, ou elas têm a surdez, porque não escutam os sons. Porque os seus órgãos auditivos estão com algum problema, ou vieram atrofiados. Isso pode acontecer por vários motivos, e a gente, como adeptos do Espiritismo, nós sabemos que isso pode ser resultado das nossas ações passadas. E algumas vezes as capacidades, as percepções podem ser até mesmo bloqueadas para o nosso bem, para que a gente não faça bobagem, né? Não erre mais. Então, se todas as percepções são atributos do espírito, quando desencarna o espírito, ele tem elas em todo o seu ser. Então, ele ouve de todo o espírito, ele não ouve por meio de um órgão auditivo. É até meio complexo a gente pensar isso, porque imagine um espírito vendo de todo o espírito, ele não vê só o que está na sua frente, ele vê todo o entorno. Quando ele ouve alguma coisa de uma forma diferente, como estava na questão anterior, ele pode ouvir a uma distância muito maior. Ele pode ouvir coisas de seres microscópicos que nós não estamos capacitados a ouvir. Então, nós começamos a ver que a vida no mundo espiritual pode ser bem diferente dessa aqui. Muito embora a gente saiba que nós vamos ver na próxima questão. Então, vamos para a próxima questão. Questão 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se a elas? Olha essa questão. Se as percepções são atributos do espírito, não do corpo, desencarnado o espírito no mundo espiritual, ele pode não ver ou não ouvir alguma coisa? Se ele pode ouvir todos os sons, infrassons, ultrassons, ele tem muito mais informações chegando até ele do que nós temos aqui. Se ele pode visualizar de todo o seu espírito, e se nós sabemos também, pelas obras, inclusive, do espírito André Luiz, trazidas para nós pelo médium Chico Xavier, nós sabemos que o espírito, quando foca a sua atenção em algo microscópico, ele não precisa de microscópio para enxergar, né? Ele consegue visualizar o que é microscópico. Quando ele foca a sua visão nos astros siderais, ele não precisa de um telescópio para visualizar. Ele consegue visualizar muito mais próximo aquilo que está distante. Até porque ele se desloca até o local pela velocidade do pensamento. Claro que isso, nós estamos falando dos espíritos que têm alguma elevação moral. Aqueles que ainda não conseguiram merecer isso, então eles mantêm as percepções ligadas ao mundo material, porque ainda são muito ligados ao mundo material. Isso faz com que a gente deseje direcionar a nossa vontade, que era o que o seu Machadinho vinha dizendo na explanação anterior, para que a gente diminua esse nosso apego ao que é material e comece a focar um pouco a nossa atenção, a nossa vontade em trazer para fora aquilo que nós já temos dentro, que é a nossa vida, a nossa comunhão com a vida espiritual, a nossa comunhão com Jesus. Jesus disse, ele disse que ele estaria conosco até o fim dos tempos.
Ele disse que nós estamos ligados ao coração dele e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, nós estamos ligados ao coração de Jesus. E nós devemos, pela nossa vontade, buscar essa independência da matéria, essa diminuição da necessidade de estar ligado à matéria. Isso a gente faz aos poucos, né? Não podemos nos violentar e nem querer que os outros se violentem para fazer isso de uma hora para outra. A evolução é passo a passo, degrau a degrau, como todos nós já sabemos. Mas ela deve acontecer, né? Não é porque ela é passo a passo, degrau a degrau, que a gente vai ficar esperando no degrau que a gente está. Então, pouco a pouco, a gente pode ir diminuindo o nosso apego, ao que é da matéria, para que quando a gente chegue no mundo espiritual, a gente não precise de tanto tempo para desapegar assim. E aí a gente já tem essas percepções que são do espírito e que podem ser desenvolvidas na sua plenitude. A gente vê nos livros do André Luiz, por exemplo, momentos em que ele está lá no mundo espiritual, os espíritos estão discutindo uma determinada situação, eles vieram até o planeta Terra, estão lá num encarnado que está doente, visualizando o corpo dele, e aí o espírito que está com ele, o orientador, diz assim, veja, André, olha ali, e ele não consegue. Então o espírito dá um auxílio para o André, faz um passe magnético na região dos olhos, e aí o André consegue desenvolver aquela visão e diz, agora eu estou vendo, né? Então, que a gente consiga já poder chegar com essas percepções mais dilatadas no mundo espiritual por meio do nosso exercício de estar em comunhão com o mundo espiritual, com a espiritualidade superior. Em consequência com Jesus, que é o grande maestro disso tudo no nosso planeta, o grande governador. Então, o espírito só vê e ouve o que quer, segundo a questão 250. Como funciona isso? Como ele só vê o que quer, se ele tem a capacidade de... Como ele só ouve o que quer, se ele tem a capacidade de ouvir todos os sons, os infrassons, os ultrassons, será que isso não o incomoda? Quando nós estamos aqui no planeta, agora eu estou aqui gravando a aula com vocês, muita coisa acontece ao redor, né? As coisas acontecem, às vezes um familiar passa ali na sala, às vezes alguém até fala com outra pessoa e eu ouço, ou o meu órgão auditivo aqui está ouvindo, mas eu não foco a minha atenção naquilo. Como eu não foco a atenção naquela situação, eu nem percebo que alguém falou, ou nem percebo que alguém passou. Né? Por isso que a resposta é, o espírito só vê e ouve o que quer. Isto é dito de forma geral, sobretudo para os espíritos elevados. Pois os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a revelia deles, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Então, quando elevado, o espírito pode focar sua atenção nisso, naquilo, né? Ouviu algo à distância, às vezes, né? Alguém que ele tem muita estima, o chama e ele ouve à distância, porque é possível, e aí foca a sua atenção naquela situação. Com certeza, os nossos espíritos protetores não estão sempre aqui no mundo espiritual, no mundo físico ao nosso lado, mas estão ligados a nós por mecanismos que nós não temos ainda a capacidade de compreender. E se nós os chamamos, ou se nós elevamos o nosso pensamento a eles, ou passamos por uma dificuldade, ele foca a sua atenção em nós, né? Porque ele deseja focar a atenção. Não acontece a mesma coisa com os espíritos inferiores. Porque nem tudo ele pode ouvir, porque não vai ser produtivo para ele. Né? Não é produtivo, basta que a gente pense no mundo material. Quem cuida da bomba atômica num país? Um país que tem a bomba atômica, quem cuida? Pode ser qualquer pessoa que vai cuidar da bomba atômica? Não, tem que ser alguém de muita responsabilidade e que tenha a confiança extrema do chefe político do país. Porque é algo muito complicado, muito delicado. E não é diferente com a espiritualidade. Então, o poder é dado de acordo com a nossa capacidade de utilizar esse poder para o bem. Então, se nós queremos ter as percepções, ou se nós queremos ter a capacidade, o poder que tem um espírito superior, nós devemos buscar merecer, né? Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito, segundo Jesus. Né? Jesus disse que aquele que fosse fiel no pouco, ele confiaria muito. Tem parábolas falando sobre isso, a parábola dos talentos, por exemplo. E sejamos nós, então, o servo bom, que naquele pouco que nos é confiado hoje, a gente possa
mostrar a Jesus que nós temos a capacidade de cumprir o nosso dever, porque cumprir o dever é importante. Né? Geralmente a gente vai começar num trabalho lá, a gente pergunta assim, quais são os meus direitos? Né? Tem vale alimentação? Tem auxílio para me deslocar? Quais são os meus direitos? Depois eu quero saber os meus deveres, mas primeiro os direitos, né? Mas o mais importante sempre são os deveres, porque isso vai garantir, no caso que eu estava conversando sobre o emprego, isso vai garantir a manutenção do emprego e também a manutenção da subsistência da minha família. E quando a gente fala nas percepções espirituais, isso vai garantir o meu equilíbrio, a minha paz tão desejada que o Emmanuel traz na lição comentada tão bem pelo seu Machadinho. Então, que nós possamos, tendo essa notícia maravilhosa do Livro dos Espíritos, sobre as percepções e sobre tudo mais que ele traz, que a gente possa direcionar a nossa vontade para a utilização de tudo isso que Deus bota à nossa disposição aqui no planeta para evoluir, de uma forma que seja para o bem. Para que a gente possa utilizar isso cumprindo o nosso dever. Que a gente possa utilizar tudo isso fazendo bem aos outros. Fazendo a felicidade de quem está em torno. Tratando todo mundo com respeito, com fraternidade, segundo os princípios da fraternidade, e aí nós teremos um mundo melhor hoje. Ah, mas e as outras pessoas não estão agindo assim? Sim, mas o meu mundo vai ser melhor hoje e eu vou influenciar o mundo todo para que seja melhor. Imagine que aquela pessoa que vive desregrada, né, que briga com todo mundo, e ela chega num ambiente e o ambiente já fica conturbado porque ela acaba criando confusões com os outros. A gente às vezes diz assim, nossa, que pessoa difícil, e a pessoa se vai. E aí não me custa conviver com ela naquele momento, porque eu penso o seguinte, como deve ser difícil para ela viver o dia inteiro dessa forma, em todas as suas relações. E como eu ainda não percebo as dificuldades que eu tenho e crio também as dificuldades para aqueles que estão em torno de mim. Que eu possa, então, ser um instrumento do bem, da paz, do amor de Deus, na vida de todos os que estão próximos de mim. Então, essa seria a nossa última questão de hoje, a 250. E, pensando em tudo que nós falamos até aqui, eu gostaria de encerrar a minha participação, agora que nós já nos direcionamos para o momento do passe, fazendo a oração de São Francisco de Assis. Então agora, se vocês puderem, nas suas casas, se coloquem numa posição confortável, para que nós possamos receber o passe da espiritualidade que acompanha aqui, os trabalhos. Os médiuns para essa tarefa já se encontram nas suas casas também, em oração, para possibilitar a todos nós essas energias de refazimento físico, moral e espiritual. Então, enquanto nós todos recebemos essas energias, eu vou declamar aqui a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então agora, meus irmãos, agradecidos por esse momento e por todas essas inspirações que vêm até nós durante o momento em que a gente profere essas palestras, nós encerramos a nossa noite de hoje, a nossa tarde de hoje, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Assim seja. Então, agradecidos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, o nosso Mestre amado, Oswaldo Melo e toda a sua equipe que nos ampara nos trabalhos aqui do Seara de Jesus, nós damos por encerrados os trabalhos da tarde de hoje.